E aí galera, beleza? Vamos continuar nosso curso de História do Brasil. Olha aqui atrás, ó, período regencial, um dos momentos mais importantes da história do nosso país. Sabia disso? Pois é, e cuidado, um conteúdo muito fácil, porém malicioso, porque a gente pode cometer muitos deslizes, mas eu tô aqui para te ajudar nessa jornada. Olha aí, primeiro, qual é o contexto do período regencial? O período regencial, ele começa quando Dom Pedro abdica em nome do seu filho Dom Pedro II de Alcântara, ok? Dom Pedro I. E Dom Pedro II era menor de idade, perfeito? Bem pequeno ainda, ele não poderia governar. Então, conclui-se o processo de quê? De independência. Olha aí, ó, conclusão, consolidação do processo de independência. Viu como a regência é importante? Vou sair um pouco da tela aqui para tu poder olhar melhor. Olha, ó, nós temos como características gerais grande instabilidade. Esse período aqui realmente é um período de muitas revoltas. São tantas revoltas que não dá para contar nos dedos das mãos. As mais conhecidas, sim. Cabanagem, Farroupilha, Sabinada, Revolta dos Malês, Cabanada, que é diferente de cabanagem, mas tem muitas outras, sabia? A gente vai conversar sobre isso mais tarde. Olha aqui, ó. Experiência republicana. Muita gente não te conta isso aqui, que houve uma experiência republicana, mas sim, não foi república. É correto dizer, não, nós estamos no período do Império, entre o primeiro reinado até o final do segundo. Porém, esse período aqui, ele é um período em que nós vamos ter disputas políticas entre os agrupamentos brasileiros que pela primeira vez governam o Brasil. Por isso que é um momento de consolidação. É a primeira vez que brasileiros governam o Brasil. Ó, brasileiros governam o Brasil. Deu para entender? Então, sendo assim, ó, cuidado. Esse momento vai ser um momento de tensão. E por não ter a figura do imperador, muitas regiões não vão aceitar a regência. Outro ponto é que nós temos uma hegemonia do Partido Conservador. E esse Partido Conservador, né, que na verdade levava o nome de liberal, depois eu vou desenrolar essa confusão aí, como é que ele é conservador, como é que ele é liberal? Na verdade, o Partido Liberal Moderado, que mais tarde vai dar origem ao Partido Conservador. Entendeu agora? Perfeito. Então, esse partido ele tinha uma tendência à centralização. E os problemas regionais de cada província, somado a tudo isso, há uma tendência de centralização. E aos problemas regionais, nós vamos ter várias tentativas de secessão, de independência. Mas calma, vamos organizar tudo passo a passo para não complicar o nosso entendimento. Primeiro vamos falar das características gerais, depois vamos falar dos partidos e aí sim a gente vai falar sobre os desdobramentos ao longo dessa regência. Apesar do Partido Liberal Moderado, que nós ainda vamos conversar sobre ele, ser hegemônico, a regência ela viveu um período de experiência republicana porque ela teve um momento em que vamos ter um acordo entre esses partidos e vamos ter uma certa autonomia. E aí esse período dá um ar de república. Vamos chegar lá. Vamos passo a passo. Olha aqui comigo, ó. Então já falamos sobre as instabilidades, que são as revoltas. Falamos dessa experiência porque vai ter um acordo entre os partidos. E aqui nós vamos ter uma certa autonomia das províncias, vamos dizer por quê. E claro, a consolidação, porque vem desde 1808, com o fim do Pacto Colonial, 1822, com a Declaração Oficial de Independência, agora em 1831, com a saída do português, que é Dom Pedro I, e
quem assume? Brasileiros, mesmo sendo no formato de governo de 3, que são as regências trinas, como nós estamos vendo aqui, ó, saindo um pouquinho da tela para você, ó. Regência trina provisória. Por que provisória? Porque não sabia-se que Dom Pedro ia abdicar. Então, quando ele abdica, ele pega muitos de surpresa e o parlamento aí, na verdade, o Congresso, que não é chamado Congresso, era parlamento, ele estava de recesso. Então eles vão ter um período de abril a junho, temporariamente, para que os outros voltem e possam formar uma regência trina permanente. Claro que houve medidas tomadas aqui, 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 a gente vai ver cada uma delas, tá? Depois da regência trina permanente, agora é interessante, trina porque, claro, 3, 2 civis e um militar. O militar para manter o equilíbrio entre as disputas políticas, entre esses grupos civis, que a gente vai ver quais eram, tá? Principalmente aqui, ó, principalmente dentro da regência trina permanente. Vai ser extremamente importante esse equilíbrio e acordos esses que vão levar a essa experiência republicana que nós conversamos. Por isso, pessoal, esse período que vai de 31 até 37, onde nós vamos ter o ato adicional, só dando um spoiler aqui para vocês, o Código de Processo Criminal, que dava certa autonomia, para dizer a verdade, dava muita autonomia às províncias, nós vamos chamar de avanço liberal. Então, a regência, apesar dela ser dividida em 1, 2, 3, 4 momentos, a gente pode dividi-la também em 2 momentos. Avanço liberal, devido ao ato adicional que vai ser criado, e eu vou mostrar quando, no momento certo, perfeito, e devido ao Código de Processo Criminal que também foi criado, dando autonomia jurídica, Código de Processo Criminal, às províncias e dando autonomia política, ato adicional de 1834, à Constituição de 1824. Perfeito? Quando esses dois são dissolvidos, aí sim nós temos um regresso conservador, ou pode aparecer na tua prova, um regresso ao conservadorismo. Não esqueçam isso, com a regência de Araújo Lima. Primeiro nós começamos com 3 regendo, 3, depois o ato adicional muda para 1 regendo, e aí tem uma experiência republicana, porque esse que vai reger, ele é eleito, entendeu? A outra razão não é só a questão da autonomia, mas também o fato de eleger, tudo bem que o voto é censitário, quem vota são os proeminentes, com maior riqueza, mas nós temos eleição. Essa eleição vai ser para um regente uno, depois regência una de Araújo Lima, Padre Antônio Feijó, Araújo Lima. Juntando a experiência de eleger um regente e de ter uma autonomia provincial pelo ato adicional e o Código de Processo Criminal, nós damos, mais uma vez, repetindo, reforçando, a esse período o nome de avanço liberal. E cancelando isso aqui, ó, no ano de 37, retroagindo, voltando, regresso, voltando ao conservadorismo, regresso conservador. Ficou claro? Vamos avançar. Agora, para entender tudo isso aqui, pessoal, qual é o segredo? O segredo é este, ó, entender quais são os partidos. Nós temos o partido restaurador, que o nome já está dizendo, ele quer restaurar, apelidados de caramurus, ok? Esses apelidos vinham muito dos jornais, os quais eles tinham para divulgar suas ideias, perfeito? Portugueses mesmo, que queriam o retorno de Dom Pedro I e restaurar o seu governo. Eles são centralizadores e absolutistas. Não esquece de anotar aí, ó. Ó, absolutis, assim como Dom Pedro foi ou tentou ser absolutista, tá? Liberais moderados, brasileiros, elite, sobretudo lá da região do Sudeste, ok? Chamados de chimangos, grandes proprietários rurais, muito ricos, escravistas, e tá aqui, ó,
Além de escravistas, nós temos centralizadores. Para eles, todo o governo do país deve estar sendo regido pela capital, Rio de Janeiro, e as províncias não podem ter autonomia alguma. Questões jurídicas, manda-se o juiz de fora, que sai do Rio de Janeiro para tomar decisões dentro do estado do Pará, do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande do Sul, não importa. Perfeito? Estados não, províncias, porque o nome estado só vai ser assumido depois da república. Então vamos lá. Então eles interferência mesmo, controle total sobre as províncias, tá? E claro, eles foram a principal força política daquele período. Era o partido mais forte, era o partido mais proeminente. Dentro de cada província, você que está aí no Brasil inteiro, quando o seu estado era província, pode ter certeza que qual partido que tinha força dentro do seu estado naquela essa província? Liberais moderados. Aqui no Maranhão, onde eu estou, São Luís, os moderados eram chamados de cabanos. E os exaltados, também liberais, olha, interessante que ambos são liberais, tá? Eram chamados de bem-te-vis. Aqui, cabanos e bem-te-vis, que deu origem à balaiada. Então vamos lá, quem são os exaltados? Chamado de farroupilhas, não tem nada a ver lá com a guerra da farroupilha, tem nada a ver, perfeito? Proprietários de terras, também proprietários, mas não tão influentes, não tão ricos quanto esses aqui, e não tinham controle da sua política local, participavam dela, mas não estavam à frente, é o caso dos bem-te-vis aqui no Maranhão, ok? Sem força política, tá? Não que eles não tivessem nenhuma importância política, por favor, mas porque eles não estavam à frente da liderança política da província constantemente. É isso que eu estou dizendo, tá? Às vezes nem conseguiam estar. Alguns militares, eu não entendi, militares? Os militares têm tanta força, turma, o exército brasileiro só vai passar a ter força depois da Guerra do Paraguai. Não esquece disso. E a Guerra do Paraguai é segundo reinado. Aqui, a força militar é a Guarda Nacional, que na nossa aula ainda nem citei e a gente nem mostrou como surgiu ainda, entendeu? Então entende por que os militares estão aqui num grupo que não tem força política ainda, não é o momento dos militares. Defendiam uma autonomia, que cada província tivesse autonomia. Hoje, tá? O tipo um federalismo, tá? Onde cada província tivesse suas próprias leis municipais, suas câmaras estaduais, né? Provinciais, pudessem ter autonomia, que o governador, hoje, na época, presidente de província, não intervisse nas decisões das províncias. É isso que eles queriam autonomia. Então vamos lá, ó. Autonomia, centralização. Autonomia, centralização. É isso que principalmente diferencia um do outro. Agora, dentro desse grupo aqui, lá vai um segredo que só eu vídeo te conto. Tinham os radicais, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Existiam radicais. Não é que o grupo inteiro fosse radical, mas esses radicais, principalmente as classes médias, defendiam república e fim da escravidão. Isso só vai ser possível, ó, lá no final do segundo reinado, com a criação do Partido Republicano na década de 70, e é isso aí, a gente vai conversar depois, legal? Existia um grupo radical, mas dentro do partido quem tem força são os latifundiários que querem autonomia para as suas províncias. Deu para entender? Agora, o nosso próximo passo é entender as características peculiares de cada um desses momentos, para que a gente possa ter os elementos que demonstram esse avanço liberal. Vamos lá? Beleza?